professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o terceiro ano do Colégio Emaús. Nesta aula, eu vou fazer a correção das atividades que eu deixei na aula anterior e nós vamos continuar estudando sobre a evolução dos meios de transporte, sobre a história dos meios de transporte. Nós vimos na aula anterior, que quando o ser humano ele era nômade, ele não tinha residência fixa, ele utilizava das suas pernas para se locomover. Utilizava também troncos de árvores, para se locomover pelos rios. Quando ele se torna sedentário, ele começa a ter moradia fixa, ele desenvolve a agricultura, ele vai domesticar animais e vai usar estes animais como meio de transporte de pessoas, de cargas. Depois, com a invenção da roda, vai revolucionar os meios de transporte, os meios de comunicação e vários outros processos, importantes para a vida do ser humano. Número 1. Qual a importância da roda para os meios de transporte atualmente? Com a invenção da roda, os povos primitivos tornaram o transporte mais rápido e mais fácil. Estes meios de transporte foram sendo aprimorados, aperfeiçoados, ajustados à necessidade da sociedade, e a partir da primeira Revolução Industrial, vários modelos de meios de transporte foram surgindo. A máquina a vapor, a locomotiva, os trens, os metrôs, os carros, os ônibus, aviões, dentre outros, A Revolução Industrial foram as primeiras fábricas que surgiram lá no século XVIII na Inglaterra. 2. Onde e quando houve a invenção da roda? Segundo alguns estudiosos, a roda ela vai surgir na antiga Mesopotâmia há 6.000 anos. E é na antiga Mesopotâmia também, gente, que surgem as primeiras civilizações, tá? 3. Por que a invenção da roda é considerada uma das invenções mais importantes da humanidade? Porque a invenção da roda promoveu uma revolução nos meios de transporte e de comunicação. E com o passar do tempo e com o aprimoramento, passou a fazer parte de diversos processos, contribuindo para o progresso da humanidade. 4. Como eram os primeiros meios de transporte criados pelos seres humanos na antiguidade? Como eram movidos? Eram veículos de madeira, Posteriormente, esses veículos eles foram sendo melhorados, foram sendo aperfeiçoados, foram sendo veículos de metal, que eram hoje como a gente conhece as carroças, e eram movidos à força de tração animal, com a tração animal, ou seja, a força que o animal exercia para mover este veículo. Número 5. A partir de quando surgiram os primeiros meios de transporte com motor? Eles vão surgir a partir da primeira Revolução Industrial, lá no século XVIII, com a invenção da máquina a vapor. A máquina a vapor vai ser propulsor, vai ser o início do desenvolvimento do veículo a motor. 6. Quais foram os primeiros povos da antiguidade a construir estradas para o trânsito de veículos? Foram os egípcios, como nós vimos, e os romanos. Os romanos eles se destacaram mais, Eles fizeram a construção de mais estradas para unir o grande Império Romano que se formou. Vamos finalizar a nossa correção. Vamos continuar com o conteúdo, entendendo sobre os meios de transporte. Os primeiros meios de transporte a vapor, gente, eles vão surgir lá na Inglaterra, no século XIX, em 1814. A locomotiva a vapor, construída por George Stephenson,
para o transporte de carvão. Nesse período, a Inglaterra estava se industrializando e a principal fonte energética utilizada nas fábricas para mover, né, o maquinário era o carvão. Então, essa locomotiva ela foi construída para fazer o transporte de carvão. No Brasil, a primeira ferrovia vai ser construída pelo Barão de Mauá. O Barão de Mauá ele era um grande fazendeiro, né, que cultivava muito café e ele foi extremamente importante para o desenvolvimento do Brasil, para o desenvolvimento da infraestrutura do Brasil. A ferrovia construída pelo Barão de Mauá ficou conhecida como Estrada de Ferro de Mauá. A inauguração oficial da Estrada de Ferro aconteceu no dia 30 de abril de 1854, onde circulava pela primeira vez a baronesa. A baronesa era uma locomotiva, e esse nome baronesa é em homenagem à esposa do Barão de Mauá, que era chamada de baronesa. Guiada pelo Visconde de Mauá, o evento ele foi tão importante, gente, foi um passo tão grande, né, no desenvolvimento do Brasil, na evolução do Brasil, que contou com a presença do imperador Dom Pedro II. A baronesa ela foi construída em 1852. É um dos modelos mais antigos de máquina a vapor que se conhece, com apenas 2 exemplares, um no Brasil e outro na Inglaterra. Atualmente, a baronesa ela está no Museu Ferroviário do Engenho de Dentro, na cidade do Rio de Janeiro. A baronesa ela foi considerada como um patrimônio nacional. A baronesa ela foi precursora, né, gente, dos meios de transporte no Brasil, da expansão ferroviária em território brasileiro. A locomotiva a vapor ela também é conhecida como Maria Fumaça. Por que será, né? Foi um meio de transporte muito utilizado no final do século XIX e início do século XX. O combustível utilizado para movimentar essa locomotiva, gente, é um vapor, né, que era produzido pela queima do carvão. Então, Maria Fumaça é por conta da quantidade de fumaça que gerava. Atualmente, as máquinas a vapor, as locomotivas, elas são utilizadas como passeio turístico. Não existe atualmente essas locomotivas a vapor que conseguem chegar a distâncias maiores. Diferente dos trens e dos metrôs, né? As locomotivas a vapor, elas percorrem uma pequena distância. Eu trouxe como exemplo aqui para vocês desses passeios turísticos Campinas, São Paulo e Jaguariúna. A atração existe desde 1984. Também, partindo da cidade de Gramado, né, na região sul do Brasil, até a estação de trem, a Maria Fumaça ela percorre as cidades de Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa, em um percurso de 23 quilômetros, realizada em aproximadamente 1 hora e 30 minutos. As 3 cidades elas foram colonizadas por imigrantes italianos e preservam seus costumes e tradições retratados no passeio de trem. O trem, gente, ele vai bem devagar, ele não tem uma velocidade alta, né? Que é inclusive para os turistas apreciar a vista, ter tempo de apreciar, né, o trajeto, apreciar o caminho. A charmosa Maria Fumaça, a mais antiga em operação no país, transporta passageiros entre as cidades históricas Tiradentes e São João del Rei, em Minas Gerais. As duas, fundadas no comecinho do século XVIII, preservam a arquitetura colonial e as igrejas barrocas, características das cidades históricas mineiras. A arquitetura colonial, vocês lembram como que eram as construções na época em que o Brasil era uma colônia de Portugal? Eram grandes construções luxuosas, né? Com muitos cômodos, com muitas divisões. Então, essas cidades guardam esse passado histórico do Brasil. E essas cidades atraem muitos turistas.
E o passeio turístico com a Maria Fumaça é um retorno, né, ao passado do Brasil, é um retorno ao uso do meio de transporte antigo, um dos primeiros meios de transporte usados no Brasil, e um retorno ao passado histórico da origem do país também, da origem da cultura do país. Em relação aos meios de transporte eficientes, eu trouxe aqui um histórico para vocês. O metrô de Londres, na Inglaterra, ele é o mais antigo do mundo. Ele foi inaugurado em 10 de janeiro de 1863. Temos que lembrar que a primeira máquina a vapor foi desenvolvida em Londres. A primeira estrada de ferro também foi construída em Londres para haver o transporte de carvão. Londres tem um total de 11 linhas de metrô e 275 estações que cruzam a cidade. É o maior sistema público de transporte do mundo e o terceiro maior sistema de metrô do mundo. Londres, gente, está em terceira posição em relação ao terceiro maior sistema de metrô, perdendo para a China. Duas cidades chinesas são as que ocupam a primeira e a segunda posição. Em relação à velocidade, o meio de transporte, em relação a meio de transporte ferroviário, mais veloz que existe está no Japão. É o chamado trem-bala, é o mais rápido do mundo. Em 1964 foi lançado o primeiro trem-bala do mundo. E esses modelos de transporte, com o passar do tempo, gente, eles vão sendo aperfeiçoados, como nós vimos, né, desde o início, a construção da carroça, né, do primeiro veículo de transporte de tração animal, até atualmente, o que a gente consegue perceber na mudança desses meios de transporte? Quais são as principais diferenças? O que caracteriza estes meios de transporte? Maior capacidade, né, para transporte de passageiros, transportam uma quantidade maior de pessoas, atingem distâncias mais longas, não é verdade? E velocidades maiores, chegam a determinados locais em um tempo mais curto. Esse meio de transporte, o trem-bala, lançado no Japão, ele chega a 360 km por hora, ele resiste a terremotos e leva as ferrovias, gente, para uma nova era. Quando a gente olha essa imagem aqui da esquerda, esse tipo de meio de transporte são alguns meios de transporte que a gente, inclusive, costuma ver em filmes, né? Então, a modernidade, a tecnologia está, assim, contribuindo para que os meios de transporte se tornem cada vez mais eficientes, cada vez mais rápidos e cada vez mais práticos e cada vez mais tecnológicos também. Geralmente, quando a gente fala, né, ou escuta sobre a evolução do meio de transporte, a implementação de tecnologias no meio de transporte, a gente vem na cabeça da gente, né, os transportes aéreos, o avião e os carros, né, que inclusive já se fala em carros automáticos. A gente nunca lembra da tecnologia inserida, aproveitada nos meios de transporte ferroviários. Este meio de transporte do Japão é o primeiro a usar baterias de íons de lítio, e não precisam entender o que é isso por enquanto, tá? À medida que vocês forem estudando ciências, quando vocês crescerem também, estiverem lá no 9º ano, lá no ensino médio, vocês vão compreender isso melhor. Permitem que o trem se mova, mesmo se houver um blackout. O que é um blackout? É quando falta energia. Isso é especialmente decisivo em situações de emergência, como os terremotos que sempre atingem o país. Então, os meios de transporte, eles vão sendo aperfeiçoados, adaptados às necessidades da sociedade, como eu venho falando para vocês, né? Venho falando para vocês. Bom, finalizamos por aqui a nossa aula. Tem algumas atividades para vocês fazerem, tá bem?
Copiem as perguntas no caderno. Outra coisa, gente, façam anotações. Registrem as principais informações no caderno. É muita informação, tem algumas datas importantes, tem algumas pessoas importantes, né, que foram importantes para a história naquele momento. Então, é preciso anotar, é preciso registrar para fixar melhor o conteúdo, tá bem? Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.